nosso culto a Deus nesta manhã de quarta-feira, véspera de feriado. Deixa pra lá, não vou nem repetir essas coisas que é perder tempo, né? Então não vamos perder tempo. Vamos iniciar o culto com oração, como a gente faz todos os dias. Deus querido, Deus amado, Pai todo-poderoso, eterno, Pai fiel, Pai justo, Pai bondoso, Pai grande, perdoador, cheio de compaixão, de misericórdia. Porque nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor sabe como é duro vencer o pecado, vencer as falhas. E o Senhor é bondoso a este ponto de nos ajudar. Fala conosco, ajuda-nos como igreja, não igreja denominacional, igreja do Senhor. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais a Tua palavra. Este assunto, Senhor, que nós vamos tratar, o Senhor sabe que é extremamente delicado. Então me dá graça, me dá sabedoria para falar sobre isso. Esta é a oração que eu apresento por mim, pelos meus irmãos e irmãs, sempre suplicando que o Senhor nos livre da mentira e dos mentirosos. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, amanhã e sexta-feira eu não farei programação, mas estarei aqui. Se você quiser ligar, ligue. Se eu não atender, deixa um recadinho, logo em seguida eu vou ligar para você. Ou mande um zap, né? Eu estou aqui, eu só vou relaxar, vou mesmo, eu estou com a cabeça prestes a explodir. E dizem que determinadas cabeças, se explodirem, vai espalhar um odor não muito agradável. Talvez a minha esteja nesse meio aí. Então eu não farei programação, nem amanhã, quinta-feira, nem sexta-feira. Vou descansar. Não que eu mereça, mas eu preciso, tá? Mas estou à disposição. Pergunta, oração, aconselhamento, o que os irmãos precisarem, eu estarei aqui. Né? Ligou, eu não atendi, vai cair lá naquela coisa, lá naquela secretária, lá, você deixa lá o seu recado, né? E eu vou ligar para você. Não se preocupe, não. Ah, estava lendo a Bíblia, ficou com uma dificuldade. Uma pergunta. Eu estou aqui, eu estou aqui. Quero, né, sei lá, arejar um pouco. Hoje nós vamos falar, irmãos, mais uma vez, eu quero explicar isso que eu vou falar. Eu não vou falar aqui para criticar quem fez ou quem quer fazer. Eu não. Eu só vou trazer para você a visão bíblica da coisa.
te ajudar a decidir se você ainda vai fazer ou se você não vai fazer. Se você fez e, através do que eu vou falar, você entendeu que cometeu um pecado, peça perdão a Deus. Fala, olha, eu fiz na ignorância. Se você não entender também que o que você fez é pecado, não é? Cada um com a sua consciência. Tá claro isso? Eu não estou aqui para criticar ninguém, não. Estou aqui para esclarecer. O assunto é, e eu vou citar um zilhão de passagens bíblicas, não vou ler nenhuma, porque para eu não perder tempo, tá bom? Então falo a passagem, você vai lá e lê. Se você achar que... Porque eu posso errar aqui ao escrever a passagem. Já aconteceu. Então, se você for ler e entender, a passagem não tem nada a ver. Olha, eu não entendi a passagem com o assunto, né? Pode perguntar, não tem problema não, viu? O assunto é doar esperma ou óvulo. Tem gente que doa, né? Doa o esperma, o homem, tem homem que doa, para que sejam fecundados em mulheres que o marido tem dificuldade em engravidar. Tem mulheres que doam o óvulo, não é? E tem pessoas que usam o esperma doado e o óvulo. É sobre isso que nós vamos falar. Doar esperma e o óvulo, e não, só o óvulo, ou usar o esperma ou o óvulo doado. Isso pode, isso não pode? Olha, eu vou dizer para vocês, hein? É uma pergunta dificílima de responder, meu irmão, minha irmã. Algumas pessoas, assim, de bate-pronto, iriam falar assim: ah, não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que tenha, hein? Eu estou imaginando o que algumas pessoas podem pensar para esclarecer o assunto. Né, Nelson? Então, algumas pessoas diriam assim: não tem problema nenhum usar um esperma doado para fertilizar um óvulo, não tem problema. Ou doar o seu próprio óvulo para que outra pessoa possa conceber, né? Não tem problema nenhum. Outros diriam assim: mas será que a pessoa não está fazendo isso, Lena, para contornar a vontade de Deus? Porque às vezes a gente contorna a vontade de Deus, né? A gente não... Todo mundo é assim. Esse café que o Edgar me deu é um espetáculo. E eu não posso deixar de falar, né? Mas é um espetáculo. Um café bom. Algumas pessoas podem ser assim: se Deus quisesse que essa pessoa tivesse filhos, essa pessoa não precisaria do esperma de ninguém além do seu marido, né? Mas se a gente começar a raciocinar direitinho, pensar,
a gente pode chegar à seguinte conclusão: que se uma pessoa tiver um apendicite, meu cunhado teve, acho que está fazendo um ano, acho. Não, teve apendicite. A inflamação do apêndice. Apêndice é uma tripinha assim, ó, pequititica, que fica ali no intestino, um cantinho do intestino ali. E quando ela inflama, né, é chamado de apendicite, inflamação do apêndice. E se não operar, a pessoa morre. Então é a vontade de Deus que a pessoa morra. Realizar uma cirurgia para salvar a vida desta pessoa, então também seria contornar a vontade de Deus. Bom, eu diria para você que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Inseminação é uma coisa. E a intervenção médica para salvar a vida de alguém não tem nada a ver com inseminação. Deus nos deu os médicos para que, né, a gente possa viver com mais qualidade de vida. Então há uma diferença entre salvar uma vida em perigo, que é o caso da apendicite, e é realizada uma cirurgia que é chamada apendicectomia. O nome, né? Esses médicos inventam os nomes, né? Apendicectomia. Isso e realizar essa cirurgia, Beth, eu não sei a marca, não tem marca o café, Beth. Ele me deu um pacote preto assim, eu procurei marca, não tem. Mas ele falou, Mário, esse café aqui é assim, assado, faz assim, eu fiz do jeitinho que ele falou. Mas, gente, é bom demais. Viu, Beth? Então já está respondido. Não tem marca. Se tem, não estava naquele pacote ali. A outra, a Maria também perguntando. Não tem marca. Então, a gente realizar um procedimento médico para salvar uma vida é diferente, né, de uma inseminação artificial, que é criar uma nova vida. Criar entre aspas, né? Até que ponto, presta atenção, os avanços científicos honram a Deus? E aí eu convido você para começar a ler sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Aproveita o embalo e dá uma lida no capítulo 10, versículo 31. Eu estou mexendo aqui, então vou dar uma olhada aqui, só um instantinho. Ok. Tudo bem. Fechado o programa. Deus quer que a gente use todas as tecnologias que as pessoas inventam. Deus deseja que nós, que somos filhos de Deus, usemos tudo isso que os médicos inventam. Os cientistas, na verdade, os médicos aplicam, né? Existem áreas
do avanço científico, irmão, irmã, são áreas cinzentas, né? Amarronzadas, e que a gente que é crente precisa de sabedoria para entrar nessas áreas. Então, por causa disso que eu estou falando desse assunto. Outra coisa, hein? Eu não estou falando, vou falar isso agora, né? Que você não vai ouvir isso em igreja nenhuma. Não é para tocar trombeta, olha. Não, é para mostrar para você o quão diferente é o verdadeiro cristianismo do cristianismo das igrejas denominacionais. Você não vai ouvir num culto uma explanação sobre este assunto. Pode ser que alguém ouça eu dizendo que não vai ouvir e fale sobre o assunto, mas não é algo comum se falar. Porque o cristianismo denominacional é muito diferente do cristianismo bíblico. Então, queridos irmãos, o sábio, a pessoa que é sábia, ela deve consultar um médico, um especialista, e consultar também crentes com a sabedoria da palavra de Deus. E orar também sobre os determinados assuntos que existem por aí. Por quê? Eu só pediria que a gente parasse do assunto de café agora, né? Nós estamos falando de algo, né, extremamente mais sério do que o café. Café eu já falei. Em última análise, a criação da vida ainda está nas mãos de Deus. Não está na mão dos homens. Não são os homens que criam a vida. Isso está na Bíblia, isso que eu estou acabando de falar aqui. A criação da vida está nas mãos de Deus. É só você ler o Salmo 139, versos do 13 ao 16. Você pode ler Efésios, capítulo 2, versículo 10, e o Salmo 110, no verso 3. A ciência pode e ajuda alguém a engravidar. Mas a tecnologia, o avanço científico, não é a fonte da vida. Deus ainda pode impedir qualquer gravidez que ele não queira que aconteça. Presta atenção. Eu estou dizendo que Deus pode, eu não estou dizendo que Deus impede ou vai impedir. Não. Deus pode, porque ele é soberano. Agora, quando eu falo que Deus é bom, é porque Deus é bom. E Deus, na sua bondade, ele não é permissivo. Ele não permite as coisas porque ele é bom. Ele permite, queridíssima irmã Márcia, quando Deus permite as coisas, não é porque ele é bonzinho. Ele permite para a gente aprender. Porque existem pessoas, né, que só aprendem apanhando. Eu não estou dizendo apanhando fisicamente, não é isso. É passando por dificuldades. Tem gente que se você der tudo de mão beijada, explicar, a pessoa não vai. Ela tem que ralar.
Você deve conhecer pessoas assim. Eu tenho pessoas assim na minha família. É duro, porque a gente acaba sofrendo mais do que a pessoa. Então, quando Deus permite um pecado, é para a gente aprender. E a gente conversa aqui, eu trago os assuntos aqui fundamentados na palavra de Deus exatamente nesse propósito de que eu quero aprender e que a gente pode aprender junto. Juntos, a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Deus às vezes permite o pecado, mesmo que ele, obviamente, desaprove o pecado. Mas a pergunta permanece: é pecado doar ou se utilizar de esperma e óvulos, ou receber esperma e óvulos doados? Bom, existem algumas questões extremamente interessantes e que a gente precisa levar em consideração para ajudar amanhã ou depois quem está pensando em fazer isso. Ou doar o esperma, né? Ou o óvulo, não é verdade? E muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão e a gente não pode esquecer que as nossas decisões, tipo esta daqui, não podem ser só para nos agradar. Essas decisões também precisam honrar a Deus. Porque um filho, uma filha, negócio seríssimo. Quem tem sabe. Então, as duas primeiras perguntas, né, sobre doar esperma, óvulo, são para os homens. Tem homem que, de repente, está pensando em doar esperma. Você está pensando em doar? Eu não estou dizendo que você não pode, que é pecado. Não. Eu estou trazendo o assunto à discussão. Primeiro, você pensa em doar esperma. O esperma que você vai doar. Eu não estou falando em inseminar na própria mulher. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de banco. Existe um banco de esperma, de óvulo, não tem? É disso que eu estou falando. Está dando para entender? Porque às vezes eu escrevo aqui que nem eu entendo. Mas você está pensando em doar esperma. Esse esperma que vai para um banco, como o banco de sangue, né? Ele vai ser distribuído entre mães desconhecidas, pessoas que você não sabe nem quem é, nem da onde é. E como é que você que está pensando em doar esperma, por exemplo, vai saber que o filho que tem 50% seu vai crescer num lar amoroso? Como é que você vai ter certeza que este filho vai conhecer Jesus? Como é que você vai ter certeza que este filho vai ter um lar com um pai e uma mãe? Você não sabe.
Porque você doou seu esperma, está lá no banco. Você nem sabe para onde vai. Não é? Então, estou levando você que está pensando em doar esperma a pensar nisso. Será que se você, doando o seu esperma, você estaria contribuindo para uma família abusiva, por exemplo? Isso vai honrar nosso Senhor Jesus Cristo? Então, Lena, você está vendo o que eu estou dizendo? Nós estamos trazendo à tona, né, um assunto que ninguém fala. E a Lena está colocando aqui, para quem está só ouvindo, né, ou para quem vai ver depois este vídeo, a Lena coloca assim: há muitos casos dentro das igrejas que após o nascimento a criança é consagrada como um milagre de Deus. E na verdade não é. Não é. É isso que eu estou trazendo aqui. É este debate, é este assunto. É claro, eu não sou médico, não tenho formação em medicina, né? E nem estou julgando ninguém. Eu estou levando você a pensar coisas que normalmente não colocam para você pensar. Não é verdade? Você já pensou se esse filho, seu, porque é seu, você nem sabe, mas é seu, né? Você não doou esperma. Você já pensou se esse filho não for criado num lar piedoso? Será que Deus vai se agradar deste ato seu? Não, mas eu faço isso sem nenhum tipo de lucro, eu faço isso para ajudar e não sei o quê. Então, mas você tem que avaliar isso também, que eu acabei de falar aqui. Isso precisa ser avaliado. Se você é cristão, você tem que avaliar. Se você não é cristão, tanto faz como tanto fez. Eu sou bonzinho. Não é? Não tem esse papo. Agora, se você é cristão, você tem que pensar. Tá certo, Orlênia? Concordo com você. Segundo ponto. Que efeito a sua doação de esperma terá na criança quando ela for educada? Não é você que vai educar essa criança? É você? Você nem sabe. Você nem vai saber. Será que você não vendeu essa criança sem nada receber ou até recebendo? Não sei. Existem blogs, eu não sei se vocês já viram, mas existem blogs online para crianças que procuram seus pais biológicos. O que quer dizer isso? Pai biológico, a criança está procurando, o jovem, o adolescente, quem doou o esperma para ele nascer. Eu sou descendente de quem? Quem é meu pai verdadeiro? Existem blogs que estão aí o dia inteiro procurando, né, os doadores de esperma, porque tem gente querendo saber quem é o pai. Agora eu vou deixar de falar com o homem doador. Agora eu vou falar. Isso tudo é para pensar, não é? Você está errado. Não, não é isso.
Você pensar. Eu estou pensando em doar. Será que é correto? Vou analisar isso, vou levar. Leve em consideração o que eu estou falando, pelo menos. Agora eu quero falar com uma mulher, fazer uma pergunta para uma mulher casada que está pensando em usar um esperma doado. Por quê? Por um problema ou outro, ela não pode ter filhos do marido. Então ela recorre aonde? A um banco de esperma. Nesse caso que eu acabei de falar aqui para o homem, agora eu vou falar para a mulher que vai receber. Você, mulher, e o seu marido consideram as implicações éticas. Ontem eu falei, eu não quero saber da ética, eu quero saber de agradar a Deus, não é? Porque a ética é para agradar o homem, não é para agradar a Deus. Mas agora eu quero chamar você as implicações éticas e morais de introduzir o esperma de um outro homem, que não é o seu marido, um outro homem desconhecido, em seu corpo. Porque para fertilizar vai ter que introduzir lá né? É claro que é com um aparelho, né? Tipo uma seringa, não é esse o nome, mas é com um aparelho, não é? Vai ter que colocar o esperma no seu óvulo. Agora pensa, Deus projetou o casamento, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 24, para ser uma união de um homem e uma mulher, homem e mulher. Pode sapatear à vontade aí. Só não perca tempo em processar, porque eu vou ser condenado, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas, segundo a Bíblia, Deus projetou o casamento para ser uma união de um homem e uma mulher para se tornarem uma só carne. Como é que faz? Como é que faz? Se o que está gerando um filho em você não é do seu marido. Mas ele não pode, Eu não estou dizendo que você não possa fazer. Eu estou dizendo para você levar em consideração isso tudo que eu estou apresentando aqui. Agora também quero falar para que eu falei para os homens, não falei? Agora eu quero falar para aquelas mulheres, falei para a mulher que vai receber o esperma de um banco de esperma. Agora também quero falar para as mulheres que pensam em doar óvulos. Tudo aquilo que eu falei para o homem, eu quero trazer para você também, mulher. O bem-estar emocional. Será que esses óvulos que você... Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo para você pensar. Você, mulher, que quer ser uma doadora de óvulos, né? Será que esses óvulos... Você pode ter certeza disso? Vão ajudar um casal infértil na gravidez? Ou vão usar esses ovos para aprofundar a pesquisa com célula-tronco embrionária? Você sabe? Não, mas assinou um documento. Mas você está acompanhando os seus óvulos lá? É claro que não.
E para a gente já encerrando aqui, porque o tempo está estourando, mais uma pergunta para você, pelo menos considerar, vai. O esperma do banco de esperma, o esperma do banco de esperma é usado para fertilizar mais de um óvulo, como no procedimento in vitro. Todos os óvulos são fertilizados ou serão fertilizados? Se for assim, querido irmão e querida irmã, vários zigotos, procura aí o que é zigoto, homozigoto, isso você aprendeu lá nas aulas de ciências, lá, né? Mas passa o tempo, a gente esquece, né? Vários zigotos, embriões serão criados. E alguns deles, queridos irmãos e queridas irmãs, podem ser destruídos mais tarde, porque muitos estão crescendo no útero. Outros embriões. Tá cheio de artista aí fazendo. E artista fez, todo mundo acha que tá certo. Artista fez, tá certo. Outros embriões extras são congelados e nunca implantados. Você já havia pensado nisso? Agora, se você concorda que o aborto é errado, e você deve concordar, né? Eu imagino. Então, você provavelmente vai concordar também que este tratamento de embriões também é errado, ora. Ou não? Aí vai haver, se você não concordar, vai haver uma incoerência grande. Mas o artista... Gente, para com isso. Então, eu não estou dizendo para você não fazer, eu não estou dizendo que Deus vai te castigar. Não, estou dizendo para você considerar tudo isso que foi falado aqui. É claro, eu estou falando de uma maneira resumidíssima. Eu não tenho conhecimento médico. O que eu estou falando aqui é que eu fui buscar de informação. Mas considere na hora de você tomar uma decisão. Um crente deve orar. Um crente deve ler a palavra de Deus e esperar em determinadas situações uma resposta clara de Deus. Mas eu orei faz 15 anos e Deus não me respondeu. Então, se você quer tomar uma decisão de sua parte, unilateral, né? Só de sua parte, por que você orou então? Leia Atos, capítulo 17, versículo 11. Leia também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Edgar, você está certo, eu não quis abordar, eu me segurei o tempo todo aqui, porque tem um trecho aqui que fala do comércio. Eu me segurei para não falar, viu, Edgar? Você está correto. Fora o comércio que existe nesta área. Pense muito, porque a sua decisão de fazer
vai afetar muitas outras pessoas e afeta a vida em potencial, ou mesmo a morte. E a vida e ou a morte não é de uma formiga, é de um ser humano. Considere, pelo menos, o que foi abordado. Não estou dizendo para você seguir, não. Tem pessoas que pensam diferente. Leia as passagens que eu citei e considere, amado irmão e querida irmã, pelo menos o que foi falado na hora de você tomar uma decisão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso povo carece, sofre, né, por falta de conhecimento. Precisamos buscar um pouco mais de conhecimento, de entendimento. Precisamos, isso a gente faz aqui todos os dias, né? A gente luta por isso. É uma batalha todos os dias para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor juntos. Eu não quero que só eu cresça, eu quero que vocês cresçam também. Fico tão alegre, tão feliz quando eu estou aqui falando e as pessoas observam isso, aquilo, ou comentam depois no Facebook ou no YouTube. Eu falo, puxa vida, que legal, olha, a pessoa foi levada a pensar, a raciocinar, a ler, a orar. Ajuda-nos, Senhor, a darmos um pouco mais de atenção a este assunto. Não para criticar, não é isso, mas para a gente considerar. Não é só o que o A e o B fala, existe o que Deus fala deste assunto também. E eu trouxe um pouquinho do que Deus, um pouquinho mesmo do que Deus fala deste assunto. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Senhor, a gente vai ter aí 4 dias para descansar a cabeça, arejar um pouco. Abençoa a mim, os meus irmãos, e se for da tua vontade, eu estou à disposição de todos, eu não vou viajar, eu estou aqui. E você tem toda a liberdade comigo. Se for de tua vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.